Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Para quem não me conhece, eu sou jornalista de formação, eu sou publicitária de formação. Eu fiz primeiro publicidade, propaganda e marketing, depois eu carreira. Eu tava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, porque TDAH acha que tem tempo e TDAH acha que consegue encaixar todas as coisas em 24 horas. E a gente esquece que a gente tem que ter 8 de sono. Lógico. Então eu tava fazendo uma faculdade de manhã e uma à noite. No meio do tempo eu estudava, eu chegava em casa mais ou menos meia à noite, mas 5h30 da manhã eu tinha que acordar para ir para a primeira faculdade. E no meio da tarde eu estudava e eu não sei como eu ainda conseguia ter um relacionamento nesse meio tempo, meu Deus do céu. Domingo à tarde, né? Você tinha o tempo pro teu namorado. A faculdade de manhã era publicidade, propaganda e marketing. A da noite era letras e eu fazia japonês e alemão. Caraca! Então eu passava os dias fazendo kanjis e treinando katakanas, hiraganas e coisas assim. E aí depois eu tranquei uma, porque não dá, eu tinha que fazer o TCC da outra, enfim. Depois disso eu fui fazer uma pós-graduação de semiótica psicanalítica. Você trabalhava nessa época ou não? Nas 2 faculdades impossível. Não dava. Mas quando eu tranquei a primeira faculdade, eu comecei a trabalhar. No fim do período, eu comecei a trabalhar, a fazer estágio. E eu fiz um estágio em marketing, numa associação, que era uma associação brasileira de cavalos. Caraca! Marketing de cavalos, velho. E era uma associação, então o board, a cúpula da associação era votada. E eu trabalhava na parte de marketing. Eu, basicamente, a estagiária, controlava a parte de marketing porque a minha chefe era uma nutricionista. Peraí, mas nutricionista de cavalo? Como assim? Porque as pessoas da associação... É tipo um clube. No seu clube, por exemplo, você tem um clube, você vai fazer natação, você vai fazer, sei lá, vôlei e patinação. E as pessoas da diretoria do clube são pessoas do clube votadas. Então, a pessoa que era minha chefe, o negócio da associação que eram pessoas que eram criadores de cavalos. O nome da associação era Associação de Criadores de Cavalos de uma raça X. Tá, entendi. E aí as pessoas... Então, tinha, tipo, o diretor da Coca-Cola, na época, era presidente da associação, a minha coisa chefe de era rico, uma nutricionista. Né? Quem cria cavalo, né? Pobre ferrado. Pobre ferrado tem Pangaré pra fazer. Você não faz uma noção de quanto era um leilão de esperma de cavalo. Porra, leilão de cavalo já foi, mas leilão de esperma de cavalo? Porque é o protótipo do cavalo. E na época, isso era começo dos anos 2000, era 500 mil. Porra, dá dinheiro esse negócio aí. Cada cavalinho, o cavalo pronto... O cavalo pronto era 1 milhão. Era muito mais. Não, nossa, era muito mais. Caraca. E cada pessoa tinha um aras, com caminhões. É uma outra competiam. vibe, né, velho? O pessoal não joga muito na loteria, o pessoal vai pro seu leilão de... Não, é completamente diferente, porque tinham prêmios, tinha prêmio de enduro, tinha prêmio de salto, prêmio do cavalinho que era o mais bonitinho. Enfim, era o meu meu estágio era o marketing ali. Caraca. Depois eu fui pra agência de publicidade. Aí, no meu primeiro estágio, eu já escrevia matérias pra revista da associação. E aí, depois eu fiz marketing. É aquela coisa de TDAH. Você tá no meio do caminho, você não tem experiência suficiente para ser estágio e começar em uma outra área quando você se forma. E aí eles pedem uma coisa, mas desde o meu primeiro estágio eu estava entre marketing e jornalismo. Fazia um pouquinho dos dois, meio campo. E aí eu fui para tradução, porque onde eu consegui emprego foi fazer tradução. E aí eu fazia tradução português-inglês e eu fazia algumas coisas de revisão de português-alemão, alemão-português também. Sim. E coisas de TDAH, eu não sabia que existia a palavra sinistro, do tipo seguro de sinistro. Sim, do negócio quando você tem um acidente, tem um sinistro. Seguro de carro, exato. Eu fiz uma tradução português-alemão de um seguro de sinistro e eu substituí todas as palavras sinistro por uma outra palavra. Tenebroso, tá ligado? E eu tive que ressubstituir absolutamente tudo de novo. E, enfim, aí depois eu fui pro jornalismo, porque aquela coisa, você tá no meio de 2 mercados, você tem que arrumar
Eu acho que esse negócio de fazer de TDAH é meio assim, por exemplo, eu sou TDAH descomplicado, sou bancário, sou formado em administração, tenho um podcast. Eu acho que a gente costuma fazer só uma coisa, né? Só uma. Hoje eu tô num completamente diferente. Hoje eu trabalho, depois de tudo, eu trabalhei uns 10, 15 anos só em agência de publicidade dentro. Depois que eu me formei em jornalismo, eu consegui trabalhar em agência de publicidade. Caraca. Aí eu fiquei uns 10, 15 anos em agência de publicidade. Aí eu trabalhei com fármaco, eu trabalhei com o setor de imobiliário, eu trabalhei com setor de produto, setor de coisas online e offline e produto para feira de beleza. Caraca, velho. Assim, a quantidade de clientes que eu já atendi foi do tipo... O tiozinho da esquina que tinha vendinha, até eu atendi HBO, eu atendi Vivo, Cara, Net. grande, velho. Eu atendi Carrefour, Banco Carrefour. Você se sentia desafiado, você achava massa isso? Porque, caralho, vou pegar ao vivo o cliente Carrefour, sei lá. Muito porque é muito legal e o meu foco sempre foi texto. Então eu era redatora, então pegava... Às vezes tinha um dia que eu pegava uma campanha... por exemplo, que tinha que vender um quarto de hotel, mas as regras para isso são completamente diferentes de você vender um apartamento. Você não pode garantir para a pessoa, por exemplo, que ela vai ser dona do quarto de hotel. É uma sessão, né? Você compra uma sessão, enquanto ele está alugando, você tira uma graninha, uma coisa assim, né? E a mesma coisa que publicidade de fármaco. Você não pode garantir cura em absolutamente todos os seus textos. Se você for começar um texto falando... o ser humano evoluiu. Você tem que colocar asterisco, Charles, Darwin e citar onde, porque não tem nada em mercado de fármaco que você não tenha que ter um estudo científico a respeito daquilo, nem a frase o céu é azul. Você tem que ter alguém que escreveu um artigo científico. Exatamente. Sabe o que eu acho também? Sabe aquele sabonete Protex? Aqueles... Eu já tô falando um monte de marca aqui. Vai marca mesmo. Me patrocina, hein? Me patrocina. Meu canal tá pequeno, mas vai crescer. Marcas TDAH são ótimos consumidores. Inclusive, nós temos uma tendência... Clientes. Não, consumidores, porque a gente gasta muito e sem pensar. Sem pensar, velho. Então faça a propaganda legal. Ame-nos que nós vamos comprar. Sem pensar. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa importante. Eu esqueci, desculpa. Tava falando da Protex, do sabonete. Protex. Esse negócio assim. Mata 99,99999%. Se você falar 100, você tem que provar, não. Mas sobrou uma bactéria. Então mas o 99 eles têm que provar. Também tem que provar o 99? Tem. Porque eu achei que era marotagem. Os caras falam que matou 99 porque ninguém... Não, eles têm que fazer Se sobrar alguma coisa, pessoal, aquele é 1%, é 0,1%. Entendeu? Teve uma época que o Danoninho foi processado por falar um Danoninho vale mais que um bifinho. Eu lembro disso, cara. E ele não entra no fármaco, mas alguém entrou... xaropou... E ele teve que provar que um bife do tamanho, não sei o que lá... E as Casas Bahia, velho? Quer pagar quanto? Exato. Tu viu que deu um rolo isso? Isso tá num dos primeiros da Constituição de Artigo do Consumidor. Aquele negócio de Conar, é isso? Conar, né? Não sei. Conar, o da publicidade do consumidor. Porque teve um fuzuê, eu não sei se é lenda urbana, mas rolou essa propaganda mais de um ano. Não é lenda urbana. E aí parece que foi um juiz, um advogado, falou, não, eu vou comprar isso aqui, vou pagar R$1.000. E o cara comprou uns 15 mil de coisa. Não, quer pagar quanto? 1.000? Não, mas é 15 mil. Não, mas peraí, na propaganda tá dizendo que quer pagar quanto? Eu quero pagar 1.000. Aí rolou um negócio. Eu lembro de alguém que resolveu assim, tipo, eu vou pagar R$100, mas em notas de e uma vez por mês. Velho. Em 100 meses. Mas é o meu jeito, tá ligado? Tem que tomar cuidado com isso, né, Tata? Não pode. Qualquer coisa que você anuncia, você fala, você tem que... Tem que garantir. Garantir. É verdade. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, senão você emite aquela questão da propaganda enganosa, né? Exato. Mas, Tata, vamos lá. E aí depois eu fui pro podcast. Toda essa volta. E hoje eu trabalho com podcast. Isso. E eu trabalho... Ponto. Tanto que eu tava com a minha psicóloga, ela falou, o que você faz para se divertir? Meu hobby era fazer podcast. Mas você não trabalha com podcast? Aí eu dei aquele erro 404 na tela de, eu trabalho com meu hobby. Eu não sei mais o que eu faço para me divertir, porque eu trabalho com o que eu fazia preciso obrigatoriamente me divertir. Então, será que isso é divertido? Já tô em dúvida.
Aquela frase do trabalhe com o que você gosta e você vai trabalhar menos. Não, eu fico até 4 horas da manhã respondendo mensagens porque eu não tenho mais o limite do que a minha diversão. Do que não é, né? Eu gosto, amo muito tudo isso, mas ao mesmo tempo, meu trabalho é a minha vida, meu hobby é meu trabalho e eu tô já misturou. nessa zona cinza. E aí tem que tirar férias do teu hobby. Como assim? Mas nas férias eu vou fazer meu hobby. Aí você buga e trava e cai duro no chão.